O que acontece quando aqueles que deveriam protegê-lo começam a tratá-lo como uma ameaça? Como você explica a coragem quando sua aparência fala mais alto que suas ações? Estas são as questões que Marcus Evans, um respeitado veterano militar, teve que enfrentar na noite em que foi parado enquanto dirigia seu próprio carro. Algo que deveria ser apenas uma tarefa simples e cotidiana. Sua história precisa ser ouvida, e juntos podemos amplificar essa voz. Após anos de serviço, Marcus voltou para sua cidade natal, ansioso por desfrutar de uma vida pacífica e significativa. Porém, numa noite fatídica, ao dirigir um veículo que simbolizava os frutos de seu esforço e dedicação, ele se viu diante de uma situação que mudaria para sempre sua perspectiva. Marcus sempre foi um homem admirado por quem o conhecia. Alto, com uma presença imponente e uma postura serena que transmitia força e sabedoria. Ele era o retrato de alguém que testemunhou o lado mais nobre e o lado mais sombrio da humanidade. Um soldado exemplar e honrado. Durante seu período militar, ele lutou bravamente por liberdades que muitos consideram garantidas. Porém, em casa, longe do campo de batalha, Marcus se viu envolvido em uma luta diferente. Uma batalha contra o preconceito e um sistema cheio de falhas. Ele havia trabalhado muito para conquistar o direito de dirigir um carro de luxo, o que representava seu esforço, disciplina e renúncia. Porém, aos olhos de alguns, como o policial Daniel Harris, o carro era algo que não deveria estar nas mãos de alguém como Marcus. Naquela noite, bastou uma visão superficial. O policial Harris estava patrulhando quando percebeu o chamativo veículo de Marcus atravessando a avenida. O exterior impecável e o rugido suave do motor não combinavam com a ideia de Harris sobre quem deveria estar por trás daquele volante. Sem hesitar, ele ligou as sirenes, indicando para Marcus parar. Surpreso, mas calmo, Marcus obedeceu, parando na beira da estrada. Ele estava plenamente consciente de que não havia feito nada de errado e, portanto, não tinha motivos para temer. No entanto, quando Harry se aproximou do carro, com a mão firmemente no coldre, ficou claro que esta estava longe de ser uma abordagem rotineira. Histórias como a de Marcus são importantes porque refletem o mundo em que vivemos e nos ajudam a questionar as nossas próprias percepções. Se você acredita no poder das narrativas que nos fazem pensar e discutir, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias como essa. Juntos, podemos espalhar mensagens que inspirem mudanças. Carteira de motorista e registro, por favor, pediu Harris com a voz fria e o olhar fixo em Marcus, examinando cada detalhe de seu rosto. Marcus entregou os documentos sem hesitação. Entre eles estava a sua carteira de identidade militar, prova de serviço dedicado ao país que parecia, naquele momento, não significar nada. Enquanto o oficial Harris examinava os documentos, Marcus percebeu algo perturbador. Harris não estava buscando uma violação. Ele estava procurando por algo que Marcus nunca poderia mudar. Sua pele, seu sucesso, sua presença em um lugar onde aparentemente não era bem-vindo. "De onde você tirou esse carro?" perguntou Harris, com a voz cheia de suspeita. Marcus ficou surpreso por um momento antes de responder. "Eu comprei." "Com que dinheiro?" Harris insistiu, desviando o olhar como se a ideia de Marcus ter adquirido o veículo legitimamente fosse absurda. A indignação tomou conta de Marcus, suas mãos apertando o caso-volante, enquanto lembranças de histórias semelhantes passavam por sua mente. Ele nunca imaginou que seria o protagonista de um deles. O país pelo qual ele lutou agora questionava o seu direito de existir livremente dentro das suas fronteiras. "Servi no exército. Trabalhei muito para tudo que conquistei", respondeu ele com tom calmo, apesar da evidente tensão. Mas Harris não pareceu ouvir. Ele deu um passo para trás, colocando a mão no coldre, e ordenou: "Saia do carro!" A ordem ressoou como uma frase,
carregando o peso de situações tantas vezes vistas, cujos resultados eram previsíveis. Um pequeno grupo de pessoas começou a se reunir, observando a cena com olhares preocupados, enquanto outros erguiam seus celulares para gravar. Marcos hesitou. Ele não violou nenhuma lei, não cometeu nenhum crime. Mesmo assim, ele foi tratado como um criminoso. Amara, sua esposa, chegou às pressas ao local, com o rosto cheio de preocupação. Marcos, por favor, faça o que ele pede. Vamos superar isso. Ela implorou com a voz cheia de urgência. Relutantemente, Marcos abriu a porta, saindo lentamente do carro e erguendo as mãos num gesto de rendição. Isso! Murmurou mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Depois de tudo que fiz por este país, é assim que acaba? O público assistiu, dividido entre a descrença e o medo, enquanto Marcos se mantinha firme. Harris, porém, manteve a mão perto da arma, como se esperasse um movimento repentino. Por um instante, algo mudou no rosto de Harris. Foi como se as palavras de Marcos tivessem penetrado sua camada de preconceito. O olhar do oficial suavizou-se, e ele baixou lentamente a mão. Volte para o carro, ordenou em tom mais contido. Marcos soltou um suspiro que nem sabia que estava prendendo, voltando para o banco do motorista. Amara, ainda tremendo, apertou a mão do marido enquanto se afastavam, deixando o público e a tensão para trás. Esse momento não foi apagado da memória de Marcos. Ele não conseguia esquecer o fato de que, mesmo com suas conquistas e sacrifícios, a cor de sua pele fazia dele um alvo. Nos dias seguintes, a cena se repetiu na mente de Marcos como um filme. Ele enfrentou situações de vida ou morte em combate, mas nunca sentiu a vulnerabilidade que sentiu naquela noite. Amara percebeu a mudança no marido. Antes cheio de calma e confiança, Marcos agora estava absorto, preso na memória do que havia acontecido. Você não pode deixar isso te destruir, ela disse uma noite, enquanto eles estavam sentados à mesa de jantar. Você já enfrentou coisas piores. Mas isso é diferente, Amara, respondeu ele, com a voz cheia de frustração. Em campo eu sabia quem era o inimigo. Aqui, eu nem sei contra o que estou lutando. Amara segurou sua mão com firmeza. Você não está sozinho nesta batalha. Não podemos permitir que o preconceito de uma pessoa defina nossas vidas. Marcos sabia que ela estava certa, mas isso não tornava a luta mais fácil. Ele sempre acreditou na justiça e na igualdade, mas aquela noite foi um lembrete brutal da profundidade do problema. Mesmo algo tão comum como dirigir um veículo sofisticado pode ser transformado em crime dependendo de quem olha para ele. O que aconteceu com Marcos chegou às ruas, ecoando nas conversas nos cafés e se espalhando pelas redes sociais. Enquanto alguns elogiaram o policial Harris por fazer o trabalho, outros, especialmente aqueles que enfrentaram situações semelhantes, viram o episódio como um lembrete doloroso. A cidade viu-se mergulhada numa discussão necessária, embora desconfortável, sobre preconceito, autoridade e os pressupostos que moldam as percepções e atitudes. Semanas após o incidente, Marcos recebeu um telefonema de uma associação local de veteranos. A história chegou até eles e o grupo quis convidá-lo para participar de um evento comunitário para falar sobre preconceito e justiça. A princípio, Marcos hesitou. Reviver aquela noite diante de uma plateia parecia assustador, mas algo dentro dele lhe dizia que esta poderia ser uma oportunidade para transformar sua dor em algo maior. No dia do evento, Marcos estava sentado diante de uma plateia lotada. Todos os olhares estavam voltados para ele, atentos, esperando suas palavras. Na primeira fila, Amara observava-o com uma expressão de calma e força, como se dissesse silenciosamente: Você consegue. Respirando fundo, Marcos começou. Já enfrentei muitas batalhas na minha vida, mas nenhuma foi tão íntima quanto esta.
A batalha contra ser julgado pela cor da minha pele em vez do meu caráter. Enquanto ele falava, a sala caiu em silêncio absoluto. Marcos compartilhou sua história com clareza, destacando não apenas o impacto pessoal, mas também a realidade mais ampla do preconceito. Quando terminou, houve um momento de silêncio. E então, um por um, os presentes começaram a se levantar, aplaudindo de pé. A Mara, com os olhos brilhando de orgulho, também se juntou à multidão. Naquele instante, Marcos percebeu que sua experiência tocou corações e iniciou uma conversa que precisava acontecer. Ele saiu do palco sentindo-se mais leve. A dor persistiu, mas agora parecia menos um fardo e mais um lembrete de resiliência e esperança. Marcos sabia que ainda havia muito a ser feito, mas ele havia iniciado o caminho da mudança. No final da noite, uma pergunta permaneceu. As ações do oficial Harris foram realmente justificadas? As suspeitas que ele tinha eram suficientes para tirar Marcos de seu carro apenas por dirigir um veículo caro? Ou foi um claro abuso de poder, motivado pelo preconceito e pelo medo? Estas perguntas ecoaram entre aqueles que ouviram a história de Marcos, encorajando uma reflexão profunda e, talvez, ações futuras. A jornada de Marcos é apenas uma das muitas que merecem ser ouvidas. Quer continuar explorando histórias que desafiam perspectivas e provocam reflexão? Inscreva-se no canal, ative as notificações e faça parte dessa comunidade que acredita no poder da narrativa para transformar realidades.